Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus. Hoje vamos falar sobre os sofrimentos na vida do apóstolo Paulo e que lições a Bíblia traz para nós. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, de 7 a 10. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Paulo retrata aqui algumas situações de sua vida ministerial. Ao longo do seu ministério, ele verifica uma série de sofrimentos que estavam sendo pesados demais, mas ao mesmo tempo ele coloca uma leveza tremenda em tudo que estava acontecendo. O mundo podia estar desabando, ele estava de fato sofrendo, mas ele traz uma certeza da presença constante de Deus em sua vida. Ele começa dizendo que somos como vasos frágeis, vasos de barro. O vaso de barro é o vaso mais barato, mais frágil. Logo em seguida ele fala das suas dificuldades. Quantas dificuldades ele passou ao longo do seu ministério. E ele começa falando que ele era atribulado, mas não angustiado. Quando ele diz em tudo somos atribulados, ele está falando que ele passou por uma série de sofrimentos. Fome, sede, prisão, solidão, perseguição, enfermidade. E isso traz a cada um de nós a certeza de que crente sofre sim. Paulo é uma prova viva disso. Mas diante de tudo isso, o que Paulo faz? Ele assume uma atitude positiva diante das situações, diante das circunstâncias em que ele estava vivendo. Ele está dizendo, eu posso estar atribulado, mas jamais vocês vão me encontrar angustiado. Angustiado aqui não significa triste. Olhamos Marcos 14, 33, vamos ver que Jesus estava triste diante da cruz. A palavra em grego, traduzida aqui por atribulado, dá a ideia de prensado, enquanto a palavra em grego, que traduz angustiado, é esmagado. O que Paulo quis dizer que ainda que ele estivesse se sentindo esmagado, prensado, ele dizia que ele podia passar por todos os problemas, até mesmo ficar triste, mas sem jamais se dar por vencido. Você pode me encontrar em lágrimas, mas jamais em dúvida em relação à minha fé. É o que Paulo coloca. Às vezes nós achamos que o peso é pesado demais. Algumas pessoas até questionam como pode um cristão sofrer tanto. Algumas pessoas até se deixam iludir por uma falsa teologia, dizendo que crente não sofre, e se sofre é porque está em pecado. Mas nós lemos em Hebreus 12:1, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. É preciso que cada um de nós se desembarace dos seus pesos. O peso do pecado, mas o peso de passar pelo sofrimento sem confiar naquele que pode nos tirar daquela situação. Tribulação é o sofrimento da vida, mas aquele que confia no Senhor, por mais pesado que seja o sofrimento da vida, esse sofrimento se tornará leve, porque é acompanhado do consolo do Espírito. Em segundo lugar, perplexo, mas não desanimado. Perplexo aqui é aquela situação em que a gente fica de boca aberta, como se recebesse uma notícia ruim, perde o chão sem saber o que fazer. Perplexo é quando você está em dúvida, perdido. Paulo está querendo dizer aqui que há momentos em que somos surpreendidos por algumas questões da vida e ficamos sem chão, sem saber para onde ir, sem saber o que pensar. Quantas são as vezes em que estamos em dúvida quanto ao que fazer ou não fazer, falar ou não falar, para onde ir, que trabalho, com quem casar, enfim. São muitas as situações da vida que nos deixam, às vezes, assim, perplexos, porque não temos as respostas.
Às vezes ficamos realmente de queixo caído em relação a algumas situações. O que Paulo está querendo dizer aqui, com não desanimado, é que jamais ele perde a esperança. Ele está querendo dizer o seguinte: você pode até me ver em determinados momentos meio perdido, pego de surpresa por algumas situações, mas jamais você vai me ver sem a esperança no Deus que cuida de mim, que me ampara, que me protege, que está atento ao que está acontecendo na minha vida e que vai me mostrar a solução. Em terceiro lugar, perseguido, mas não desamparado. Paulo aqui está retratando que ele não estava simplesmente sem gente ao seu lado. Ele tinha gente aparentemente ao seu lado, mas que estava contra ele. Se vê numa situação em que ele percebeu o ódio dos homens. Ele foi agredido, traído, esquecido, magoado, perseguido pelos homens. Mas em nenhum momento ele se viu distante do amor de Deus. Ele sentia o amor de Deus o amparando sempre. Paulo nunca assumiu uma atitude de comiseração, tendo pena de si mesmo. Ele simplesmente reconhecia que ele jamais poderia viver sem o amor de Deus. Até poderia viver sem o amor dos homens, mas sem o amor de Deus não. Ele nunca manifestou raiva, ódio, ou desprezo, ou rejeição a quem quer que seja, mas dá um testemunho de que tudo que havia acontecido com ele, isso está registrado em Filipenses, no capítulo 1, verso 12, tudo concorria para o bem do Evangelho, para que houvesse o testemunho de que ainda que sejamos abandonados pelos homens, Deus jamais nos abandona. Em quarto e último lugar, abatido, porém não destruído. Abatido é triste, nós ficamos tristes. O texto começa dizendo que somos vasos de barro, vaso se entristece, mas a Bíblia fala que o choro vem ao anoitecer, mas a alegria vem pela manhã. Abatido significa lançado ao chão. Se nós buscarmos um cenário de luta, vamos ver que o abatido aqui é aquele que apanha, que recebe as agressões, mas que não se deixa nocautear. Levanta e continua a lutar. Mas o que faz Paulo assumir uma atitude tão positiva diante de sofrimentos, tribulações, perseguições, coisas tão terríveis que aconteceram em sua vida? O verso 13 vai responder: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Talvez esse texto não fique muito claro na mente de algumas pessoas, mas esse texto tem tudo a ver com Isaías 40:31, que é um verso muito conhecido da palavra. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Você que está nesse momento assistindo a esse vídeo, pode já ter passado por algumas situações vividas por Paulo, pode estar passando por essas situações, ou pode vir a viver circunstâncias iguais, quem sabe até piores. Saiba que a fé é justamente o antídoto para não nos deixarmos abater em relação às tribulações da vida. É possível sim estar atribulado, mas não angustiado, perplexo, mas não desanimado, perseguido, mas não desamparado, abatido, porém não destruído. É possível, mas é perfeitamente possível dar uma volta por cima em todas essas situações e falar como Paulo falou: eu aprendi a viver bem em toda e qualquer situação. Tenha fé, você vai vencer. Tenha fé, em Cristo a vitória. A Bíblia nos garante que em Jesus nós somos mais do que vencedores. Creia nisso e viva feliz.